de vetores, né? Produto de escalar é a tabuada, nós sabemos, né? Mas como que eu posso fazer o produto de dois vetores? Eu posso fazer ele de duas formas, tá? Então, escrever aqui o produto de vetores. Né? Eles podem resultar num escalar ou num vetor. Naturalmente, o nome do produto que resulta no escalar é produto escalar e o que retorna um vetor é produto vetorial. Então, eu vou pegar um vetor F, que é força, em 3D. Então, o meu vetor F vai ser 10 newtons na direção X, 2 newtons na direção Y e menos 3 na direção Z, para baixo, né? O vetor R, que é distância, por que não? Ele vai ser 100 metros na direção X, 5 metros na Y e 10 na Z. Eu vou facilitar a vida. Não, deixa assim, não vou facilitar, não. Agora, eu sei também da aula passada que o trabalho, que é uma grandeza escalar, né, cuja unidade é joule, eu posso inclusive transformar isso aí para caloria, se eu quiser, né? Então, trabalho é energia, né? F, produto escalar com R. Tá? Então, eu multiplico esses dois vetores e encontro o trabalho feito por essa força ao deslocar um determinado objeto nessa trajetória. O trabalho para deslocar esse objeto vai ser calculado pelo produto escalar. Então, eu vou fazer 10, 2 e menos 3, escalar 100, 5 e 10. O trabalho vai ser 10 vezes 100, 1000. 1000 mais 2 vezes 5, 10. Mais 3 vezes 10 menos 30. Aqui ainda eu posso trabalhar com o conceito que em X eu realizei um trabalho de 1000 joules, né? Porque eu apliquei uma força de 10 newtons em X e o objeto foi deslocado de 100 metros em X. Em Y, eu apliquei uma força menor e desloquei menos o objeto. E em Z, eu vou aplicar uma força de mais 3 e ele vai descer menos 10, que vai fazer mais lógica, tá? Em Z, eu aplico uma força para cima de 3 newtons e mesmo assim ele cai 10 metros. Né? O que fez com que em Z eu não realizasse trabalho, e sim recebesse trabalho da ação gravitacional. Então, eu só fiz trabalho em X e Y. Em Z, ele desceu o morro, né? Apesar de fazer força para cima, ele desceu. E o trabalho total feito sobre o objeto, por essa minha força tridimensional e deslocamento tridimensional, vai ser de 1980. 980 joules. Parte do trabalho eu fiz, parte eu recebi de alguém. Né? Parte da energia eu forneci, parte eu recebi. E é assim que eu calculo o trabalho em 3 dimensões, para ver a importância do produto escalar. Agora vamos calcular um trabalho em 2 dimensões, mas usando vetores de 3 dimensões,
porque eu quero introduzi-los depois ao produto vetorial. Então, imagine uma segunda situação, onde eu faça uma força igual a 10 newtons em X, menos 10 newtons em Y e 0 em Z. E o deslocamento do que eu estou empurrando com essa força, ele seja 5 metros em X, 1 metro em Y, não importa o que seja em Z, pode ser 1000 aqui, não importa, tá? Aqui vai dar 0 mesmo o trabalho, se eu quero achar o trabalho, aqui eu vou fazer força, em Z eu não faço força nenhuma, né? Produto escalar com 5, 1, ele pode ter caído, né? Pode ter caído 1000, vou colocar menos 1000 para dizer que ele caiu 1000, não importa. O trabalho, olha que coisa feia, trabalho nunca é vetor, não tem nada que colocar vetor aqui em cima, trabalho é o escalar. Trabalho igual a 50 menos 10 mais 0. Esse é o trabalho em X, trabalho em Y, recebi energia, né? Em Z, obviamente, nem recebi nem forneci nada, porque eu não fiz força alguma em Z. O trabalho total feito sobre essa massa vai ser de 40 joules. E por que você fez esse vetor 2D, né? Eu, para complicar menos ainda, tá? Porque esse 1000 aqui, eu só quis mostrar que ele não serve para nada, por uma vez que eu vou multiplicar ele por 0, mas para não complicar o Tico e o Teco, nós vamos deixar ele 0 mesmo aqui. Tá? Então, esse é um vetor 2D, esse é um vetor 2D, e esse continua sendo escalar. O trabalho, ele era escalar, ele não aponta para lugar nenhum, mesmo quando força e distância eram tridimensionais. Bom, quando eles são bidimensionais, quando eles são no plano, porque aqui é 0 e 0, é natural, o trabalho sempre é um escalar. Bom, e o que seria R vetorial F? No produto escalar, tanto faz fazer FR ou RF, tanto faz. No produto vetorial tem diferença, nós já vamos perceber. E não existe F vezes R na física, existe só R vezes F. Isso aqui é o que nós vamos chamar de torque. Vou representar pela letra tal, e com uma seta em cima. Torque. Torque tem tudo a ver com a força. O que é torque? Quem já andou de bicicleta e tem uma bicicleta que tem marchas, sabe que tem a correia e as catracas, e conforme você troca de catraca, né, troca de roda, fica mais leve, né? O carro também tem marchas para que o motor consiga ter mais força. Claro que perde a rotação, mas aumenta a força mudando a catraca aqui, né, mudando a marcha. Eu vou desenhar o vetor raio, né, 5 e 1. Então, vou fazer aqui aqui tem o eixo X e aqui tem o eixo Y. Aqui veja que aqui é um vetor raio e não um vetor deslocamento, né? Ele é 5 para X e 1 para Y. Tá? Esse é o raio. Veja que a grandeza física já não tem mais nada a ver. Antes eu saía do 0 e 0 e ia para o 5 e 1. Tá? Esse R ali, antes, representava o vetor
né? Esse R é o vetor que representa o deslocamento desse ponto para aquele. Eu peguei uma massinha e transportei até lá. Este R aqui é o raio mesmo, tá? Não tem nada se deslocando. Aqui eu tenho um disco, né, uma engrenagem, né, que ela tem um raio constante. E sobre esta engrenagem, eu vou aplicar uma força, vou colocar essa mesma força aqui, 10 e menos 10. Né? Então, 10 e menos 10 é uma força assim, ó. Imagine como se eu colocasse o eixo Y e o eixo X aqui, ó. Né? E ela é 10 para X, né? Menos 10 para Y e 10 para cá. Então, essa aqui é a força. Ela é um vetor, ela tem módulo, né? Qual que é o módulo dela? É de 141, né? Não, desculpa, 14,1, né? É só fazer 10 ao quadrado, raiz de 20, raiz de 200, né? É só fazer 10 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, tira a raiz, né? Você vai ter o módulo da força que vai dar 14,1. Qual que é o módulo do raio? É só você fazer 25 mais 1, 26 é a raiz de 26. Então, vamos escrever aqui, ó, o módulo do raio é igual a raiz de 26. O módulo da força é igual a raiz de 200. Aqui é newtons e o outro aqui é metros. Vocês pasmem, né? Uma coisa aqui que também newtons e metros. E esse joule, né? Claro que a gente sabe que joule é igual a newton vezes metros, tá? Natural. Trabalho e força vezes distância. Mas o torque, ele é uma grandeza nova que nós estamos aprendendo aí. Se eu faço uma força nesse sentido, né? Eu imagino, né? Se não, isso aqui está preso num eixo, essa catraca, né? Eu imagino que esse negócio aí vai girar nesse sentido. Bom, e como eu represento uma velocidade giratória, né? Uma velocidade translatória, se eu tenho uma caixa aqui, ó, se ela vai para a direita, é muito fácil. É um pedaço de reta fazendo isso. Agora, se eu tenho uma catraca presa num eixo, eu não posso representar a velocidade por uma curvinha. Como é que eu vou saber o módulo desse vetor aqui, se ele for uma curvinha? Agora eu vou fazer um giro, vou desenhar ele meio em 3D. Tá? E aqui seria a velocidade, né? Eu não represento ela assim, eu represento ela assado, ó. Uma seta para cima, perpendicular. Eu aplico a regra da mão direita. Tá? Agora eu vou pegar os slides e vou encontrar aqui a regra da mão direita para nós entendermos bem essa questão do... Aqui, ó. Aqui. Né? Então, se algo está girando nesse sentido, eu represento a velocidade angular com uma seta para cima. Tá? E eu sei, né, apesar da velocidade estar sendo representada pelo dedão, né, como se trata de momento circular, como se trata de movimento circular, eu sei que ela gira nesse sentido. Mesmo para os canhotos, é a regra da mão direita, hein? Esta é a convenção. Foi uma vez assim convencionado e assim sempre será.
Bom, o torque, então, ele vai apontar no sentido em que ele forçasse isso a girar para cá. Logo, o torque, eu vou ter que adotar uma simbologia aqui, né? O torque, ele vai ser um vetor saindo da página. Se fosse entrando, seria o x, tá? Porque é 3D, não tem como eu representar, né? Até tem, se eu fosse um hábil desenhador de perspectiva, tá? Então, você imagina como se fosse uma chave de fenda, né? O raio pela força. Eu vou desenhar isso melhor, tá? Não é saindo, é entrando, né? Se isso é um parafuso, isso aqui está entrando na página. O Ângelo está ficando doido. Só pensar na regra do parafuso, né? Então, o torque está entrando na página. Pensa como se fosse um parafuso. Se você está girando isso aqui para cá, o parafuso está entrando. Você pode usar a regra da mão direita quando você não sabe quando abre ou fecha um parafuso muito apertado, usa a regra da mão direita. O dedão, né, vai apontar se o parafuso está saindo ou entrando, e aí você sabe para qual lado você gira o parafuso. Né? Muitas vezes, quando os parafusos estão muito firmes, você até fica na dúvida, pô, será que isso gira para lá ou para cá? Usa a regra da mão direita. Né? Então, aqui, ó, eu vou fazer uma perspectiva dessa catraca. Né? Vou fazer uma perspectiva aqui, ó. Sendo que aqui tem aqui é a partezinha do fundo. Vou ter que desenhar pontilhado essa partezinha do fundo. Mas é um pouco maior tudo, né? Então, vou desenhar a era para ser pontilhado. A parte dos fundos da catraca, agora a parte da frente. Aqui tem um eixo. A catraca ela está presa nesse eixo. Se eu faço uma força para cá, obviamente o torque é nesse sentido, mas eu não posso desenhar vetor. Torque é o esforço para se gerar um eixo, tá? Eu não posso desenhar um vetor curvo. Bom, eu vou usar a regra da mão direita, né? Esse aqui parece que está puxando para baixo, deixa eu fazer um pouco diferente esse vetor força, para que ele fique mais didático. Eu vou desenhar esse vetor força assim, ó. Daí vai ficar claro que ele está girando assim. Né? Se ele está girando assim, o torque, naturalmente, é para baixo. Né? Porque coloca a tua mão ali assim, ó. Né? Daí você vai ver que ele vai girar nesse sentido, o torque é para baixo. O raio, ele sempre é no sentido do centro para periferia. Esse aqui é o raio. O torque é o produto vetorial entre o raio e a força. Bom, o raio, professor, sim. queria saber por que o raio é um vetor se ele é só uma medida? Entendi. Puxa, que Tá grande falando aí, pergunta. produto vetorial, mas o raio está falando aí, é só a medida da própria peça. Por que é um vetor? Puxa, isso foi uma grande pergunta, Malcolm. Uma grande pergunta, fenomenal. Tipo Donald Trump, aqui eu vou falar, phenomenal question. Aqui, Michael, o Michael disse isso aqui, ó. Isso é raio, isso é raio, isso é raio, isso é raio, isso é raio. Né? Ângelo, se há um vetor, qual desses é? E primeiro, raio não aponta para lugar nenhum. Né? Corretíssimo, Michael, corretíssimo. Tá? No conceito de torque, né, a distância que a gente pega é a distância do centro da peça, do centro de massa da peça, tá?
até o ponto onde é aplicado a força. Então, o raio para fins de cálculo de torque é a distância entre o centro e o ponto onde eu estou aplicando a força. Se eu estivesse aplicando a força aqui, ó, o vetor raio seria diferente. O módulo até é o mesmo, mas o vetor raio é diferente. Tá? Então, quando eu falo em raio, vetor, é a distância entre o centro e o ponto onde é aplicado a peça. Por isso que o raio muda, porque vai depender de onde eu estou aplicando a força. Entendi. Mas olha, que pergunta espetacular. Para este caso, o torque vai ser igual. Nós escolhemos o raio de 5, 1 e 0. Veja que não faz sentido falar em produto vetorial de vetores 2D, porque sempre vai surgir um terceiro vetor que é perpendicular a esses dois primeiros. Então, só faz sentido falar de produto vetorial em 3D. Agora, o raio aqui vai ser 5, 1 e 0. Vetorial, que é esse x. A força, 10, menos 10 e 0. Em 2D ficou mais fácil de entender, né? O 5, 1 e o 10 menos 10. Só que aqui eu vou ter que desenhar o torque. Vou desenhar o torque aqui no meio, dessa peça. Eu desenho como ele está entrando. Então, é um X. Esse aqui é o torque. Só consigo ver que ele está entrando e não o comprimento dele, Aqui eu consigo ver o comprimento dele, mas eu tenho também os ganhos e as perdas do desenho em perspectiva. Torque, agora continua. Como é que eu faço isso aqui? Bom, para calcular o produto vetorial, tem duas maneiras. Eu primeiro vou ensinar a mais fácil, aparentemente mais fácil, tá? Você vai fazer o determinante de I, J e K. Sempre repetimos, eu só sei fazer repetindo duas. Aqui a gente repete essas duas últimas para calcular o determinante. Eu coloco o primeiro vetor, que é 5, 1 e 0. O segundo vetor, que é 10, menos 10 e 0. Agora, 5 e 1, 10 e menos 10. E calculo esse determinante, Então, vamos lá. I vai dar vezes 0. Bom, eu vou colocar aqui, ó, I, que multiplica um monte de coisa, mais J, que multiplica um monte de coisa, mais K, que multiplica um monte de coisa. Tá? Então, I multiplicou 0, J multiplicou 0, K deu menos 50. Vou colocar aqui menos 50. Agora, K de novo, menos 10, porque agora virou o contrário o determinante, menos 10. I deu 0 e J deu 0. Então, aqui deu 0 e aqui deu 0, O torque, que é um vetor, veja que eu sempre estou desenhando a seta em cima, é igual a 0i, não precisaria colocar, mais 0j, que também não precisaria colocar, menos 60k. E a unidade é o quê? É Newton vezes metro. Não coloque em Joule, tá? Conceitualmente é errado colocar Joule. Então, o torque deu de menos 60 Newton vezes metro, confirmando que ele é negativo, que ele é para baixo, ele é no eixo Z negativo. Tá? Mas eu tenho que ter em mente que uma grandeza rotacional como o torque
quando eu aponto para baixo, na verdade, ele é dado pela regra da mão direita, e eu sei que ele vai fazer um esforço. O torque está para baixo, mas eu sei que ele é um esforço no sentido de fazer o disco girar assim. Professor, ali em cima onde você fez as multiplicações, é uma regrinha para distributiva? Ou tem que sempre Não, ser assim? aqui ou aqui? Não, em cima, é isso aí. Em cima é o determinante. Ah, tá. Eu só repeti 2 colunas, né, e fiz o determinante. Outra forma de fazer, que é mais fácil, né? Essa é mais fácil, é um macete, mas a forma conceitual é a seguinte. I vetorial J vai dar K. I vetorial J dá K. Tá? Por quê? Pela regra da mão direita. Tá? Imagine aqui ó, que você tenha I aqui, J aqui, né? X e Y. Né? E eu estou dizendo que o resultado desses dois aí dá K. Você faz o seguinte, coloca o I nesse dedo aqui, ó, o J nesse dedo do meio aqui, o K é o positivo, é o resultado. Tá? Então, primeiro dedo, primeiro vetor. Segundo dedo, segundo vetor, só que 90 graus. E o terceiro dedo é a resposta. Então, eu sei que, fazendo a regra, né? Vou ter que fazer assim para mim, né? IJK para cima. Eu sei que I vetorial I dá 0. Tá? Porque o que acontece? Se eu pegar primeiro vetor e segundo vetor, né, vai dar 0. Eles estão paralelos. Tá? Não tem como dar um terceiro vetor, ou não tem como ter essa regra da mão direita que nós vimos aqui, ó. Para ter a regra da mão direita, eu tenho que ter 2 vetores. Sai de um vetor e vai para o outro. Mas se não tem 2 vetores, tu vai deixar a mão assim. Né? Daí tu não sabe se vai deixar a mão assim ou assim. Então é 0. E assim eu vou criando várias regras que eu tenho elas aqui definidas aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Bom, mas a gente vai definir todas elas também, né? Eu acho que não convém eu copiar elas. Eu sei que I vetorial J dá K, I vetorial I dá 0, né? Por causa que a minha mão fica assim. Eu não sei se vai para lá ou vai para cá. Né? Eu poderia fazer I vetorial J, né? Os dedinhos da minha mão saindo do I e indo para o J. Né? E aí, naturalmente, eu ia perceber o K para cima. Também é outra forma, não precisa usar os 2 dedos e o terceiro vetor. Pode usar todos os dedos e o vetor. Né? E com raciocínio nesse sentido, nós vamos calcular o torque sem determinante agora. Talvez seja para uns é mais fácil, para outros é mais difícil. Tá? Esse 5 com o 10, eu não vou fazer, porque vai dar 0. É I com I. Agora, I com J dá K. I com J dá K. Isso aqui vai dar menos 50 K. Porque foi I com J. Eu até posso fazer um passo a mais, que eu acho conveniente. Menos 50 I vetorial J. O I com o K eu não vou fazer porque é 0. Agora eu vou fazer J com I, esse precisa, mais 1 vezes 10, que dá 10. J vetorial com I. Ah, não, é menos... Espera aí. Esse aqui dá menos 50, tá certo? E esse aqui dá 10 positivo, isso. J com J eu não faço, que dá 0. E esse J com esse K eu não vou fazer porque deu 0.
Eu não posso somar esses dois já, porque um é I vetorial J, outro J vetorial I, e eu não sei se eles são a mesma coisa, né? I vetorial J, eu acabei de fazer. Tá cá. Né? I vetorial J. E se fosse ao contrário? E se eu fizesse J vetorial I? Coloca a mão assim e vai, ó, do J para o I. Vai para baixo. Bom, a diferença é que é menos K. E aí eu fiquei com menos 50K aqui em cima e aqui do lado, menos 10K. Ou mais 10K negativo, que é a mesma coisa. Né? Isso tudo vai ficar menos 60K Newton metro. Esse vai ser o torque. É, mas mais fácil é fazer do primeiro jeito, senhor. Pelo determinante? Aham. Tá. Não, Também acho. aquele... Também acho. Bom, aí é do gosto de cada um, né? Como vai achar melhor fazer, né? Vai fazendo. Né? Não tem estresse. Bom, nós trabalhamos os dois produtos, o escalar e o vetorial, e eu acho que agora está na hora da gente fazer alguns exercícios para fixar bem isso aí. Tá? Vamos começar aqui desse exercício aqui do exercício 1. Só um momento, por favor, eu já volto aí, só um pouquinho. Muito bem. Calcular o trabalho realizado pelas forças F, FA e Fn e peso, e pela força resultante para deslocar o bloco de A até B. Tá? Então, esse bloco vai sair daqui e vai vir para cá. A distância de A até B é 10 metros. Né? Então, essa distância, esse vetor distância, né, é 10 na direção I. Eu não vou colocar unidade porque eu vou fazer tudo sempre no SI. Sistema Internacional. Então, SI. As forças F, o vetor F é 10 na direção I. O vetor FA é menos 8 na direção I. O vetor peso é menos 3 na direção J. O vetor normal, força normal, é mais 3 na direção J. Bom, ele quer saber o trabalho de cada força. Então, o trabalho da força normal é a força normal vezes a distância. A força normal é 0 para x e 3 para y. E a distância sempre é a mesma. É 10 para x e 0 para y. O trabalho da força peso é igual a força peso vezes a distância. Vezes escalar, né? Estamos falando de vetores. O trabalho do FA, provavelmente força de atrito, é igual a força de atrito, que é menos 8 e 0, escalar a distância. E o trabalho da força F é igual a força F vezes a distância. Eu me esqueci de colocar um 0 aqui. Professor, Sim. por que o trabalho da força peso vai ter distância? A distância não é só no eixo, só? Sim, mas veja que o trabalho da força peso tem a distância em x e não em y. Tá? O trabalho sempre é força escalar distância.
Sempre. Então é por isso que vai dar zero, né? Por isso que vai dar Entendi. zero. Né? Então, aqui vai ficar quanto? Ó, 0 mais 0. Aqui também. 0 mais 0. Aqui também. Não, aqui não. Aqui vai dar menos 80 mais 0. E aqui vai dar 100 mais 0. Bom, e o trabalho da força resultante? Eu poderia ser preguiçoso e só somar esses dois. Mas eu sou mais medroso do que preguiçoso. Né? Então, eu vou fazer os dois para ver se dá certo. Primeiro, eu vou achar a força resultante. Bom, eu tenho uma força de 3 para cima, aqui no plano cartesiano, né? 3 para baixo, 8 para a esquerda, né? E 10 para a direita. Ah, mas não é menos 8, menos 8i. Se eu não coloco i e desenho a seta aqui, tá bom assim, é suficiente. Eu sei que é 8 para lá, que é menos 8i, é óbvio, né? Esse aqui é 10i, esse é menos 3j, e esse aqui é 3j. Bom, a força resultante cancela os que têm mesmo módulo e direção opostas, né? E aqui fica bem claro que a força resultante é só uma força de, até desenhei ela bastante grande, né? 2 newtons para o lado de cá. Eu desenhei quase uma força de 9 newtons aqui pelo tamanho da seta, mas não faz mal. E o trabalho da força resultante é força vezes distância. Então, é 2 na direção I, 0 na direção J, e distância 10 e 0. E aqui fica claro que vai dar 20 joules, né? Igual como se eu fizesse a soma dos trabalhos de todas as forças. Então, o meu medo valeu a pena, né? Porque eu conferi que eu fiz tudo certo, né? Não é possível que eu fiz 2 vezes errado e cheguei no mesmo raciocínio. Malcolm, ficou bem tranquilo? Com certeza, professor. Muito obrigado. Beleza. Melhor do que com certeza, só com cerveja, né? Com cerveja fica melhor ainda. Se bem que o meu tempo da cerveja já foi. Agora eu sou só na água filtrada, daquele filtrinho de barro lá, coisa boa. Não, com cerveja não, com uísque, senhor. Cerveja é ruim pra caralho. Mas o uísque já é um pouco forte demais, ou eu que sou fraco. Né? Não, eu sempre, a bebida assim, ela é boa para quem sabe beber. Você sabe beber ou você bebe demais? Você acha que sabe beber, mas você acaba sempre bebendo demais. Você sabe beber. Gostei da resposta. Todo mundo, quando está bebendo, acha que sabe beber. Ali que começa o erro. Sua experiência aí, Eduardo? Professor? Isso é experiência. Essa tua resposta é de alguém experiente. Você acha que sabe beber. Até você começar a beber e ver que não sabe beber. É isso aí mesmo. Claro, eu saio de casa desde os 15 anos, né, professor? Então, já foi alguma experiência. Você tem quantos agora? 17? 19. 19? Bah! Não, é experiência sim, experiência social. Né? Eu fiz o porque eu tô velho, cara. Eu, por mim. Você nasceu em que ano? Não, eu tô com preguiça de fazer conta? 2002. Você já é da geração novo milênio, Eduardo. Eu nasci em 74. Então, para mim, um cara de 19 anos, né, é metade, menos da metade da minha vida. Né? E o que eu digo para os jovens hoje é o seguinte: não tem, quando vocês estão começando a vida ainda, não tenham medo de seguir os seus sonhos profissionais, porque o que você tem a perder? Agora, depois que você tem já uma certa responsabilidade, você não pode largar tudo para seguir os seus sonhos. Tá? Não estou falando aqui alguém como frustrado que não seguiu os seus sonhos. É que às vezes as pessoas deixam muito para depois para arriscar. E depois que você já tem filhos, você não pode se dar o luxo de ficar sem nada, né? Arriscar. Agora, quando você tem pouco ou não tem nada,
É hora de arriscar mesmo. Se não deu certo, daí depois segue a vida normal. Estou falando de trabalho, não de festa. Vamos... Para qual valor de M o triângulo é retângulo em A? Aqui eu já vou estar trabalhando com produto escalar, eu quero pegar um produto vetorial. Aqui, ó, vamos pegar um exercício de vetorial já. Esse aqui é um bom exercício. Determinar o vetor x, tal que x seja ortogonal ao eixo dos y's, né? Então, ele vai ser ortogonal a j e u, sendo u igual a esse valor ali. Que coisa, né? Eu quero um vetor x, vou escrever de novo. Eu quero um vetor x, né, tal que o x seja perpendicular a dois vetores. Ele vai ser perpendicular ao j e ao u. Então ficou fácil, né? Eu tenho dois vetores, né? Dois vetores, um j e outro u. E eu quero achar um vetor aqui, ó, que seja perpendicular a esse e a esse, que é o meu vetor x. A gente acabou de aprender o produto vetorial, né? E o produto vetorial, ele sempre é perpendicular aos dois vetores que o deram origem. Né? E mais do que isso, tá? E mais do que isso. Tá? Além dele ser perpendicular, tem mais uma característica muito legal. Eu vou desenhar agora em 2D. Tá? Então, eu tenho aqui U e J, tanto faz a ordem, eu estou fazendo de forma abstrata esse desenho aqui mesmo. Né? Esses dois vetores, eles delimitam uma área. E perpendicular aqui, né, se eu, por exemplo, vou fazer U vetorial J, então vai estar nessa direção aqui, né? Eu vou aplicar a regra da mão direita. Então, o vetor X, ele vai estar entrando, ó, em homenagem a X, ele vai estar entrando, com o símbolo de entrando é X. O vetor X vai estar entrando. O módulo de X é o valor dessa área. É bom lembrar disso que pode ser útil, tá? O módulo de X é o valor da área do paralelogramo limitado por esses dois vetores, né? Claro que aqui eu tenho o vetor U também transladado, né? E aqui eu também tenho o vetor J transladado. A área desse paralelograma é igual ao módulo do produto vetorial. É importante saber disso, uma característica importante. Não que vamos usar nessa questão. Né? Nessa questão, eu quero apenas um vetor x que seja perpendicular a esses dois. Então, x vai ser o produto vetorial de u por j ou de j por u, porque se ele está entrando ou saindo, ele vai ser perpendicular de qualquer forma. Aqui eu vou fazer de u por j. Então, vai ser 1, 1 e menos 1. Vetorial com j, que é 0, 1 e 0. Eu posso usar o determinante ou não. Aqui eu não vou usar o determinante. X igual. Este vezes esse, e sempre vai dar 0, né? Agora, 1i vezes 1j é 1k. I vetorial j dá k. Isso a gente já sabe, né? E eu vou fazer aqui em 2D, que eu acho que é mais fácil do que em 3D. Vou fazer pequenininho ali em cima. Então, se eu tenho aqui ó, o x e vetorial j, regra da mão direita,
né, eu tenho o K entrando. Tá? E vetorial J da K. E o K entrando aqui é positivo. Tá? Entrando na página é positivo, saindo é negativo. Você também poderia fazer assim, ó, fazendo em 3D, né? Você tem o I para cá, o J para lá, né? Pega a regra da mão direita e o K para cima. Tá? Talvez 3D seja mais fácil de analisar. Não estou achando o pontinho, está aqui. K. Talvez 3D a gente está mais acostumado, né? Bom, então, esse vezes esse não faço, esse vezes esse dá K, esse vezes esse vai dar 0. Agora, mais. Esse vezes esse dá 0, esse vezes esse dá 0 porque é J com J, esse vezes esse dá 0. Esse vezes esse é 0, esse vezes esse eu faço. É K vetorial J. Então agora eu vou fazer assim, ó. K vetorial J, uso a regra da mão direita, dá I negativo. K vetorial J dá I negativo. Então aqui vai ficar esse vetorial esse, vai dar 1, menos 1, daí mais 1 porque é I negativo. Mais 1 I. Ô, professor. E, só um pouquinho. E esse vetorial esse dá 0 e daí terminou. X vai ser, então, 1I mais 1J. 1I mais 1K. 1, 0 e 1. Pode falar. Não dá para fazer daquele outro jeito que tu fez antes? Dá, mas esse eu tenho certeza que vocês vão fazer, por isso que eu fiz do outro para ir forçando um pouco. Mas pode sim, também dá. Por matriz, né? Determinante também vai dar certo. Bom, então acabamos de encontrar o vetor X, que é perpendicular a U e a J. Aqui eu fiz um desenho, só que é complicado de ver na perspectiva que eles são perpendiculares, né? Eu tenho aqui o vetor J, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o vetor J. Dá para ver pelos valores dele aqui, né? 1 e menos 1. Esse aqui é o vetor U. Vamos escrever aqui para facilitar, né? Esse é o vetor U. Esse aqui é o vetor J. E esse aqui é o vetor X que nós encontramos, né? É difícil de ver em perspectiva, mas esse está 90 graus e esse está 90 graus aqui. Tá? Esses dois aqui eu não faço a mínima ideia qual que é, né? Mas esses dois é que vão formar o plano. Esses dois é que vão formar o plano, cuja área é igual ao módulo de x. Eu fiz o produto vetorial de U por J. Tá? U por J deu esse vetor aqui que vem para cá. Não é moleza, mas também não é o fim do mundo. Vamos treinar mais um pouquinho. Sejam os vetores U e V determinar um vetor que seja ortogonal a U e V. Não, esse aqui já é fácil, é só fazer o produto vetorial desses dois, né? Esse eu vou deixar para vocês fazerem. A aplicação na física nós já vimos, a questão do torque. Esse aqui é ótimo, 29. Professor, agora, tipo, eu entendi bastante a conta. A única coisa que é difícil nesse exercício é a interpretação. Sempre vai ser a interpretação. Isso acaba comigo. Mas você vai ter esses 5 anos para treinar agora. Tá? Quase tudo é interpretação. Né? Pela experiência que você falou, que você tem dos 15 aos 19, você já tem uma boa interpretação da sociedade festeira, Eduardo. Agora você vai ter que ter uma boa interpretação também dos problemas. Você já está treinado. Nessa aqui você vai conseguir também, viu? Não tenho dúvida. Não é, eu faço um pouquinho de brincadeira, mas eu também, é sério o que eu falo, tá? É tudo questão de treinamento. O cara, quando vai para a festa, também tem que estar treinado ou não? Tem que estar treinado com as bandidas para não se iludir.
Ah, bom, então tá bom. Então eu tenho o triângulo ABC, né? Eu vou colocar pontos genéricos aqui em 2D. Não foi dito que ele era retângulo nem nada, então não vou me preocupar aqui em fazer ângulo de 90 graus, vou fazer um triângulo o mais irregular possível, né, para que ninguém pense que ele seja isósceles ou retângulo, coisa do tipo. Os pontos médios dos lados A, B e C. Veja que bandido, né, por falar em bandida, né, essa é uma questão bandida. Foi fornecido os pontos médios e não os pontos, né? Então, AB são M, N e P. Então, eu vou chamar aqui M, AB, BC, M, N e P aqui embaixo. Bom, por sorte, o ponto médio eu conheço. Não sei se vai adiantar, mas vou desenhar um triângulo aqui dentro também. O ponto M é 0, 1 e 3. O ponto N é 3 menos 2 e 2. E P, 1, 0 e 2. Agora, eu tenho que namorar um pouco o meu desenho para ter uma ideia do que eu tenho que fazer. E lembrar de produto escalar, produto vetorial. Eu vou pegar esse vetor aqui, AB, e esse vetor, talvez esse vetor AC. Bom, eu sei que este vetor aqui é o dobro deste vetor aqui. O mesmo acontece para qualquer lado, mas isso também não me levou a lugar nenhum. Eu vou pegar o conceito do ponto médio. Né? Professor, Oi? se você faz um vetor vezes o outro e divide por 2, não dá área? O problema, se eu pegar um vetor pelo outro, sim. O problema é que eu não tenho vetor nenhum, eu só tenho pontos por enquanto, né? Eu só tenho pontos, eu tenho que encontrar os vetores ainda. Então, se eu tenho 2 pontos, eu encontro um vetor, que é o ponto final menos inicial. Mas eu não posso dizer que esse é o ponto 0, 0 e 0, né? Porque ele me deu os pontos, ele não me deu os comprimentos. Claro que eu consigo achar esse comprimento. Consigo. Talvez seja o primeiro passo, né? Partir para essa dos vetores. Então, vou só pegar em azul e vou primeiro achar, então, que tal eu acho esses vetores aqui, né? Mas eu já estava pensando em trabalhar com pontos, tá? Por arrogância minha, eu vou tentar primeiro do meu jeito, Maicon, e depois eu vou seguir a tua sugestão, tá? Então, eu vou dizer que esse A aqui tem um ponto XA, XB, YB e YC. Esse B, a mesma coisa, XB, YB e ZC. Meu Deus, aqui é ZC. Vou apagar isso aí, que só vai gerar confusão. Mas vocês entenderam o que eu vou fazer já.
eu vou dizer que XA mais XB sobre 2, vírgula, YA mais YB sobre 2, vírgula, ZA mais ZB sobre 2 é igual a 0, 1 e 3. Claro que eu não vou conseguir achar nenhum dos pontos, né? Porque eu tenho aqui três equações. Se eu fosse, uma equação, duas equações e três equações, mas tenho 6 incógnitas, né? Eu vou colocar mais uma equaçãozinha aí. A próxima equação vai ser 1, 0 e 2 igual a XA mais XC sobre 2, YA mais YC sobre 2 e ZA mais ZC sobre 2. Né? Eu fiz aqui a média dos pontos A e C. E agora eu vou fazer as médias dos pontos B e C. Aí eu tenho o ponto N, né? 3 menos 2 e 2 igual a XB mais XC sobre 2 B e C. YB mais YC sobre 2 e ZB mais ZC sobre 2. Ótimo, tenho equação que não acaba mais. Será que eu consigo fazer alguma eliminação aí? Bom, eu vou fazer... Se eu fizer essa equação menos a de baixo, o que eu ganho? Nada. Não, eu perco o XA. Se eu fizer essa equação menos a de baixo, né, o XA some. E daí, se eu fiz, daí vai ficar XB mais XC. E se eu fizer menos a de baixo ainda, vai sumir o XB. Isso vai ser bom. Então, eu tenho que fazer essa menos essa. Putz, mas se eu fizer menos essa ainda, some o XC também. Não, mas esse XC vai ficar negativo. Eu já vou fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. XA mais XB menos XA mais XC menos XB mais XC. Vamos ver se isso dá certo. Isso aqui vai ficar XA mais XB menos XA menos XC menos XB menos XC. Corta XA com XA, corta XB com XB e sobrou menos 2XC. Ótimo. Fez sentido. Então, eu vou ficar com menos 2XC sobre 2, né? Ainda ganhei o sobre 2 de quebra. Menos 2YC sobre 2 e menos 2ZC
sobre 2. Tudo isso aí vai ser igual a 0 menos 1 menos 3, que é menos 4. 1 menos 0 mais 2, que é 3. 3 menos 2 menos 2, que é menos 1. Então, acabei de descobrir XC, YC e ZC, que é 4, 3 e menos 1. Bom, se eu descobrir os Cs, substituindo nessa equação aqui, vocês vão descobrir os Bs. Se você tem os Bs e os Cs, não, só tendo Cs também, vocês conseguem descobrir o A aqui, ó. E depois você confere o A e o B para ver se dá certo, igual esse aqui, né? Só para fazer a prova real. Tendo os pontos A, B e C, eu consigo descobrir o vetor AB, né, que vai ser igual ao ponto B menos o ponto A. E consigo descobrir o vetor AM. Muito mais fácil descobrir o AM. Já tem esse ponto, né? Vai ser o ponto M menos o A. Consegue descobrir também o vetor AP, que é o ponto P menos o A. Aquele AB não vai servir para nada. O que vai servir para alguma coisa só vai ser este daqui, que é o AM. Né? Poderia ser o CN também, né? Vocês podem resolver da maneira que acharem mais adequada. E aqui eu tenho o AP. Se eu fizer o produto vetorial desses dois vetores, eu vou encontrar essa área aqui, ó. Mas eu ainda acho que é melhor encontrar o produto vetorial desses dois vetores. É só fazer vezes 2 essa área que você vai ter a resposta, mas não está tão evidente, tá? Então, eu prefiro não fazer o produto vetorial desses dois. Eu preferiria, vou apagar isso aqui, fazer o produto vetorial de outros dois vetores. Eu acho mais juízo pegar o vetor AC. Então, estou reconsiderando o meu raciocínio. Vou pegar o vetor AC. C menos A. Vou pegar o vetor, que eu disse que não servia para nada, mas agora vai servir. AB. Que é igual a B menos A. E se eu fizer o produto vetorial desses dois, eu vou estar achando essa área aqui, que é a área de dois triângulos, né? É só fazer AC vetorial AB, fazer o módulo disso aí, que é toda essa área aqui, e dividir por 2. Aí eu tenho a área desse triângulo que era delimitada por esses pontos médios aqui. E é esse exercício que eu vou colocar no Moodle agora, para que vocês me encontrem a área. A resposta está aqui, ó. Tá? Então, se você chegar nessa resposta, pode ficar tranquilo que fez do jeito certo. Você poderia fazer AB vezes AC, vetorial AC, poderia fazer BC vetorial CA,
né? Desde que faça o produto vetorial de 2 vetores aqui, você vai estar encontrando o dobro da área do triângulo. Bianca? Como é que está aí? Entendido? Se você está entre nós, mande algum sinal, Bianca. É aula espírita. Tiago, tem 2, Tiago. Como é que tá, Tiagos? Estão entendendo? Também não estão entre nós? Samantha. Bastante gente fora. Eduarda? Tudo certo? Legal. Ai, uma pessoa respondeu. Muito obrigado. Leônidas, pode falar, Leônidas. Faço questão que você fale alguma coisa. Oi, tudo certo? Tudo certo. Legal. Alexandre, tá aí? Tá na escuta? Tô aqui, professor. Ah, legal. Então eu vou colocar alguma coisa que eu devo explicar um pouquinho melhor dessa questão. Você conseguiu entender o que eu quero que vocês façam nela lá no Moodle? Sim. Tá. Então tá, eu vou colocar ela lá no Moodle, tá? Um abraço para vocês, um excelente final de semana. Ela vai ser para resolver hoje até meia-noite, então façam ela, já vão pensando nela agora, tiram um print da tela, pegam o celular, tiram uma foto disso aí, porque até eu colocar no Moodle vai uma meia hora e é um tempo que vocês poderiam ganhar para resolver esse exercício. Professor, e daí tu já vai postar essa aula também? Já vou postar essa aula, eu vou postar, eu acho que já vou postar, não vou fazer edição nenhuma nela, eu já posso postar ela ainda hoje pela manhã, tá? Tá, e os slides também, que antes eu falei, mas era de geometria analítica, que só vai até o 24, né? Os slides também eu vou postar lá, pode deixar, os então, dois. Tá. E daí é para fazer entregar até hoje à meia-noite? Até hoje à meia-noite. Tá bom. Então tá bom. Um abração para todos vocês, especialmente para quem está com o irmãozinho pequeno ou irmãzinha pequena do lado aí assistindo a live junto. Tchau, tchau. Ótimo final de semana.